Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado de muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar da inclusão de terras indígenas no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Você vai ver que a produção de biodiesel neste ano ultrapassa 7 bilhões de litros. Vou conversar com Jéssica Brazal. A Jéssica é gerente de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Vitia. E nós vamos falar de um prêmio que a Vitia acaba de receber na categoria sustentabilidade. Vamos comentar da ferrovia, principalmente do maior estado produtor do Brasil, que é o Mato Grosso. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar da conturbada e problemática guerra que está acontecendo no Oriente Médio, uma região prestes a ir pelos ares. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da inclusão de terras indígenas no Sistema Nacional de Cadastro Rural. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ele finalizou a inclusão de todas as terras indígenas no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Segundo o Instituto, a medida abrange 446 áreas, que representam mais de 100 milhões de hectares, além de outras 11 terras indígenas homologadas em processo final de regularização. Os decretos de homologação, eles foram assinados em abril pelo presidente da República e o cadastro começou a vigorar em junho. Entre as terras indígenas cadastradas estão a de Arara do Rio Amônia, lá no Acre, Avacanoeiro, em Goiás, Cariri-Chocó, em Alagoas, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, Tremembé da Barra do Mundal, no Ceará, Uneixi, no Amazonas, e é a primeira vez na história do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e também a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, que esse trabalho é realizado. Com a inclusão do cadastramento, o Estado terá acesso a dados qualificados indispensáveis à formulação das políticas públicas voltadas à questão agrária. A FUNAI explicou que essa iniciativa tem como objetivo a inserção das terras indígenas em uma das mais importantes bases fundiárias que compreende o cadastro de todos os imóveis rurais do país e seus detentores, sejam proprietários, arrendatários, parceiros, meeiros e outros, das glebas públicas, reservas ambientais e terras indígenas. Segundo o INCRA, são mais de 7 milhões de imóveis privados e públicos constantes, superando 738 milhões de hectares. E agora você vai ver que a produção de biodiesel pode crescer. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, estima que a produção de biodiesel neste ano ultrapasse 7 bilhões de litros. A projeção leva em conta a retomada do aumento da mistura de biodiesel adicionado ao diesel comercial, hoje 12%, que é o diesel B12. De acordo com o cronograma oficial do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, deve chegar a 15% em 2016. Porém, para atender à urgente política de descarbonização da matriz energética, a antecipação não está descartada. A cada ponto percentual a mais de mistura, cerca de 650 milhões de litros de biodiesel são produzidos no Brasil. No comunicado, o Conselho Nacional de Política Energética diz que, em 2022, o Brasil produziu 6,3 bilhões de litros de biodiesel. Esse ano, o novo cronograma de mistura trouxe mais
previsibilidade para a indústria investir. Por isso, teremos aí um recorde de produção que confirma o Brasil como o terceiro maior produtor mundial de biodiesel. Segundo a cadeia da soja, a elevação do percentual de biodiesel ajuda a absorver a oferta adicional de óleo de soja prevista para este ano e também em 2024, visto a safra recorde projetada em 162 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar da conturbada e problemática guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, uma região que está prestes a ir pelos ares. Guido Juliano, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Quando o tema é complicado, eu ligo para você e falo, Guido, vamos lá. Bom dia, tá bom? Bom dia, Antônio, tudo bem? Pois é, Guido, parece que a água está fervendo cada dia mais, né? Que passa, está entrando em ebulição para valer, né? Antônio, é uma situação muito complicada. Nós estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial, em que os atores hoje eles possuem armas poderosas de extermínio em massa e estão todos eles ameaçando a população mundial, não é só Israel, de maneira nenhuma. E nós estamos vendo a cada dia países se solidarizando ou com um lado ou com o outro. E eu posso dizer, Antônio, que se esse conflito escalar, ou seja, outros países entrarem mesmo nesta guerra, nós teremos um problema mundial, principalmente na questão da energia, do petróleo, do gás, porque os países envolvidos, os países do Oriente Médio, eles detêm uma grande parte da produção e da comercialização do petróleo no mundo. E é bom lembrar também que os principais fertilizantes que o Brasil importa, uma boa parte vem de Israel, né? Vem de Israel e também de outro país que está em guerra, que é a Rússia. A Rússia nos exporta cloreto de potássio, né? Então, tudo isso é motivo de preocupação, pode nos faltar fertilizante e o óleo diesel, né? O agronegócio trabalha em cima, ele se move com óleo diesel, né? E a gente sabe que o Brasil não é autossuficiente em óleo diesel. Nós produzimos muito petróleo, mas nós não temos as refinadoras que trabalham para operar as condições que nós temos desse tipo de petróleo nosso. Então, nós exportamos o óleo grosso e importamos parte da gasolina e 25% do óleo diesel consumido no Brasil vem de fora, principalmente da Rússia. E como é que isso vai ficar se nós tivermos esse conflito, Antônio? Isso é preocupante. Pois é, e esse conflito lá o da Rússia e tantos outros que a gente vê aí pelo mundo, são coisas do homem, não? O homem parece que adora isso aí. E hoje eu recebi, por incrível que pareça, hoje não ontem eu recebi um desenho, coisa interessante, um grupo de zebras do lado esquerdo, do lado direito um outro grupo de zebras. E o texto em cima dizendo assim: a confusão no planeta começou quando o grupo de zebras do lado esquerdo, de listras pretas, começaram a detestar o grupo de zebras do lado direito de listas brancas. Entendeu? É irmão matando o irmão. Esse entendeu? É o problema, né? Esse é o problema. A zebra de lista preta detestando a zebra de lista branca. Resumindo, somos todos iguais, vamos todos para o mesmo buraco, e aí a ganância, a falta de bom senso e mais outras coisas estão fazendo com que o mundo fique, vamos dizer, às mãos de meia dúzia de pessoas, e realmente nós estamos por um fio, sim, por uma guerra
nuclear, uma guerra mundial, Guido. E a gente volta a preocupar com a questão da fome, porque países produtores de alimentos como Rússia, Belarus, a Ucrânia, a Israel produz, embora viva num deserto, produz muito alimento, uma variedade imensa de alimentos. E a gente vem preocupado vem sendo muito perguntado sobre o que vai acontecer com o alimento no mundo, né? E nós, por outras vezes, comentamos aqui sobre a realidade brasileira na produção de alimentos, mas nós precisamos de insumos, de fertilizantes e também do óleo diesel. E a gente vê, Antônio, hoje o país mais provável a ser atacado é o Irã, e o Irã domina o Estreito de Hormuz, onde passam 30% do petróleo bruto do mundo saindo dos países do Oriente Médio. E esse estreito é dominado pelo Irã. Então, isso é mais uma pitada de preocupação. Se o Irã passou uma correntinha naquele estreito ali de Hormuz, aí está a confusão armada. Ô Guido, eu estava no supermercado agora, esses dias, e ouvindo duas senhoras conversando. Uma falou assim para a outra: sabe que essa guerra está mexendo com a minha cabeça? Eu não tenho nada, não entendo nada de política, mas essa guerra está mexendo com a minha cabeça. Eu não sei se é porque lá é onde Cristo passou por lá, onde Cristo viveu naquela região toda, mas está mexendo com a minha cabeça e eu estou muito preocupado. Então eu vou complementar o que essa senhora falou. Vocês podem colocar a mão na cabeça e ter preocupação, sim, porque o Guido disse uma coisa, o seguinte, que basicamente todo o fertilizante que a gente utiliza aqui no Brasil para produzir vem daquela região, como disse Rússia, Israel, aquela região toda. Do Irã também vem muita coisa. Então nós temos que torcer para que essa encrenca acabe logo, porque senão vai ser prejudicial para nós aqui no Brasil. E, Antônio, é uma preocupação muito grande que os países árabes, eles possuem uma população total de 360 milhões de pessoas. Israel, somente 13 milhões e 42% dos israelenses moram, né, em Israel. O restante é espalhado pelo mundo. E Israel está enfrentando praticamente todos os países árabes, menos os aliados aos Estados Unidos, né? E então tudo leva a crer que este conflito vai demorar. Vai demorar porque Israel não vai entregar de bandeja o seu país. Não vai, mas não vai mesmo. Pode ter certeza absoluta. Vai usar de todas as armas que ele tem. E olha que ele é uma potência militarmente falando, né, Guido? Agora, só Deus sabe o que vai acontecer e talvez esteja aí a grande mudança que o planeta vai ter que passar, infelizmente, por essa catástrofe que a gente está vendo aí, crescendo todo dia que passa. Guido, muito obrigado mesmo. E pode ter certeza absoluta, eu torço para que esse negócio acabe o mais rápido possível. Vamos torcer e vamos orar. Vamos sim, Guido. Obrigado, tá, Guido? E depois do intervalo, nós vamos falar das condições climáticas que rondam e preocupam o setor produtivo agropecuário. E eu vou conversar com Jéssica Brazal, gerente de desenvolvimento e pesquisa e inovação da Vitia. E nós vamos falar de um prêmio que a empresa Vitia acaba de receber na categoria sustentabilidade. Nós voltamos já, é um minutinho só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. As
As obras do CORA, Complexo Oncológico do Estado de Goiás, avançam em ritmo acelerado. Em apenas 8 meses, 40% já estão concluídas. Com equipamentos de última geração e os protocolos mais modernos do mundo, o CORA será referência no tratamento do câncer. A primeira etapa dessa grande obra será a ala pediátrica. CORA, o maior hospital público de combate ao câncer, é uma obra do Governo de Goiás, feita para salvar vidas. Governo de Goiás, o estado que dá certo. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Keldrim 20 anos, com você para proteger. Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alimentos. É muito bom, eu nunca vi uma coisa dessa vida. Uau, que isso? Massas Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Hoje, 10h15 da noite, programa do Ratinho. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar de um tema muito interessante. Nós vamos falar das questões climáticas aqui no Brasil. Haja vista que nós já entramos na reta final de plantio da nova safra. As imagens de satélite mostram a predominância de tempestades em áreas produtoras de soja agora nesses próximos dias, principalmente nas regiões sul e sudeste, com nuvens carregadíssimas. Existe aí risco de alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas de Santa Catarina, sul do Paraná, norte do Rio Grande do Sul. E espera-se que o volume de chuvas atinja aí até 150 milímetros, representando um volume significativo que pode causar problemas na região. Por outro lado, as temperaturas permanecem elevadas, variando entre 38 e 40 graus, em grande parte da região do Mato Piba e também na região centro-oeste. E essas condições climáticas têm provocado o ressecamento do solo, prejudicando os produtores que planejam realizar o plantio de soja. As chuvas têm contribuído para a umidade do solo apenas no norte do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, embora essas regiões também enfrentem episódios de tempestades e ventanias. Outras áreas, como partes do oeste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a faixa leste de Goiás, recebem chuvas espalhadas variando de 10 a 15 milímetros, o que auxilia na manutenção da umidade do solo, mas ainda é insuficiente para garantir um ciclo inicial de desenvolvimento satisfatório das lavouras. A previsão indica a possibilidade de chuvas nos próximos dias, com retorno das precipitações em Rondônia, na faixa oeste de Mato Grosso e em partes do centro-sul da região centro-oeste, estendendo-se até o final do mês. No entanto, ainda não há previsão de chuvas para a região do Mato Piba e para o norte de Minas Gerais, agravando a situação nas áreas afetadas. Na região sul, especialmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as chuvas persistem com alertas previstos para continuar até pelo menos a metade da próxima semana. E agora eu vou conversar com Jéssica Brazal. A Jéssica, ela é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Vitia. E nós vamos falar de um prêmio que a Vitia, que a empresa, acaba de receber
na categoria sustentabilidade. Jéssica Brazal, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui para falar de um tema interessante, que ganhar prêmio sempre é bom, né? Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Antônio, bom dia. Obrigada, é um prazer falar contigo e obrigada pelo convite. Ô Jéssica, você trabalha na Vitia, a Vitia já é uma empresa antiga aqui no Brasil. Me fala um pouquinho dela, assim, dá uma pincelada do que é a Vitia e aonde vocês estão localizados. Olha, de forma bem resumida, a Vitia é uma empresa de insumos agrícolas que iniciou no mercado há mais de 50 anos na produção de inoculantes e hoje atua na parte de fertilizantes especiais, adjuvantes, defensivos biológicos, e tanto que hoje a maior planta da América Latina é pertencente à Vitia, fica ao ladinho de Ribeirão Preto. Então, esse é um cenário geral. Bom, nós sabemos, Jéssica, que os produtos biológicos, principalmente nesses últimos 5 anos, tiveram assim um avanço muito significativo e, como eu tenho dito, é um caminho sem volta. O produtor adotou, abraçou, porque deram resultados positivos o uso desses biológicos. E foi através dos biológicos que a Vitia recebeu esse prêmio, né? Me fala um pouquinho do prêmio. Olha, o Prêmio Eco é um prêmio que é destinado a empresas que possuem práticas não só sociais em sentido ao ambiente, mas também que projetos que têm um impacto em relação à sociedade e à economia. Então, é o Prêmio Eco que reconhece ações, projetos nessas principais linhas de social, ambiental e econômico. Pois é, a Vitia hoje, se não me falha a memória, eu acho que ela é uma das principais empresas na produção de biológicos, ou talvez a principal e a maior, né? Porque ela já está aí há mais de 50 anos no mercado. É uma empresa que veio de um grupo familiar, cresceu muito, né? E hoje é um dos maiores grupos nessa área. Qual é o portfólio da Vitia em relação a produtos biológicos? Quais os produtos que vocês têm? A diversidade de produtos biológicos, ela abrange toda a necessidade, desde o plantio até o final da colheita do produtor, quando a gente pensa até em pós-colheita, né, para algumas culturas. Então, há produtos inoculantes, pensando em fixação biológica, foi aí que a empresa iniciou. Há produtos inseticidas, produtos nematicida, fungicida, bactericida, que são de uso não só em grandes culturas, como a soja, o momento da safra aí, mas também outras principais culturas, né? A Vitia já tem atuação no mercado nacional como um todo. Vocês também atuam no mercado internacional ou só estão no Brasil? Atuamos na América Latina, no Paraguai, e estamos expandindo também em algumas outras áreas, na América Latina e fora também do país, a gente tem algumas atuações. Ô Jéssica, como é que está, vamos dizer assim, a aceitação do produtor pelos produtos biológicos? Porque principalmente a gente pode associar o produto convencional com o biológico e ter um resultado melhor do que se usar só um ou só o outro, né? Isso. A aceitação, ela tem sido cada vez mais alta. Tem até algumas entrevistas, na verdade, algumas avaliações que o pessoal faz de mercado, e hoje não há dúvida em relação à eficiência do produto biológico. O produtor, ele sabe que o produto biológico funciona. É mais uma questão de ampliar cada vez mais o mercado, levar a tecnologia para cada vez mais áreas, mais produtores possam ter acesso a ela. Quando a gente fala em produtos biológicos, o uso desses produtos, existe alguma região diferente da outra? Uma usa mais ou outra usa menos? Por exemplo, nós temos a região do Mato Piba, nós temos aqui a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, que é uma outra região, mas todo mundo planta soja, planta algodão, planta milho. De maneira geral, o uso do biológico, o emprego do biológico é mais ou menos parecido entre uma região e outra? O uso do biológico, ele tem uma maior distinção em relação à cultura, a minha percepção. É mais em relação à cultura, e aí, a partir da cultura, tem a área de atuação daquela cultura. E o modo de aplicação do produto também. Vou resumir. Então, nós temos produtos que são aplicados na cultura da soja com ação nematicida. E aí, a soja ela tem uma atuação maior no Mato Grosso, Goiás, e aí aquele biológico é muito utilizado em relação à área
por causa da cultura. Então depende muito, Antônio, do local, mas de forma geral ele tem sido sim utilizado em algumas áreas de aplicação de cultura, mais em relação ao fungicida do que inseticida, algumas outras inseticida está muito bem difundido, que a gente tem percebido. As diferentes áreas têm aumentado o uso nas diferentes áreas de aplicação. O biológico ele tem sido cada vez mais uma tecnologia de associação às ferramentas químicas. Agora, um ponto que eu gostaria de tocar com você é o seguinte: o uso do biológico, ele tem uma condição mais barata em relação ao custo de produção, ou ele está, vamos dizer assim, passo a passo, preço a preço com o produto convencional? Preço a preço em relação ao produto convencional. A gente tem visto muito isso, e aí como pesquisa, né, eu trabalho na área de pesquisa, no desenvolvimento do produto a gente faz o registro e a gente faz o posicionamento da tecnologia. E o posicionamento é incluir ela dentro da realidade do produtor. E aí quando nós incluímos, a gente faz um comparativo com o que o produtor utilizava. E o valor sempre fica próximo, um pouco abaixo, um pouco acima, mas independente do custo, então ele é muito similar, e a entrega de produtividade ela é maior em relação a isso maior. Bom, justamente, eu te fiz essa pergunta justamente por causa de um motivo. A gente já sabe que fica basicamente, a paridade é basicamente idêntica quando você usa o biológico ou o convencional. Como você disse, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos e tal. Mas a grande sacada do biológico está relacionada ao meio ambiente. Essa que é o grande fruto. Então, automaticamente, a gente passa a utilizar o biológico, sabendo que ele pode custar a mesma coisa que o outro, porém, o ambiente agradece, né? O meio ambiente agradece. E aí que está a grande sacada que os nossos produtores estão utilizando os produtos biológicos, e a gente sabe que dentro de um futuro muito próximo, isso vai ser muito bom para nós, né? Para o brasileiro. Perfeito. É isso. Eu que sou filho de produtores, assim, eu vejo muito essa necessidade de inclusão da tecnologia, e além dela entregar mais do que a defesa, pensando em defesa, né? O produto biológico, ele sempre tem um a mais em relação aos vários mecanismos de ação que atua. Então, muitos benefícios estão envolvidos. Perfeita colocação, Antônio. Certo. Bom, eu conversei com Jéssica Brazal. A Jéssica, ela é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Vitia. A Vitia é uma empresa que já está há mais de 60 anos aqui no Brasil, trabalha com produtos biológicos, é uma empresa que saiu na frente e é uma das maiores do Brasil hoje e atende tanto o nosso país quanto a América Latina também. E agora, recentemente, ela ganhou um prêmio na categoria sustentabilidade, um prêmio da ECO, e isso para nós, isso é muito importante. Por quê? Porque está no rumo certo. A gente tem que produzir preservando o meio ambiente. Jéssica Brazal, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, eu acho que é um tema muito legal. Parabéns a você aí nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e parabéns também à Vitia, ok? Obrigado. Obrigada, Antônio. Parabéns a todos nós que trabalhamos com essa nova ferramenta, né? Essa excelente ferramenta que não tem nada de novo. Muito obrigada. Um abraço, obrigado. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada é